mais uma aula do curso de Técnicas de Biologia Molecular aqui no portal da IDEA. Eu sou a professora Ana Luísa e nesta aula nós vamos falar sobre a PCR tempo real. Nós vamos primeiro discutir as diferenças entre PCR tempo real e PCR convencional, como funciona, vamos dizer, como funciona o método, as formas de detecção e de quantificação que são geralmente mais utilizadas. A grande vantagem da PCR tempo real em relação à PCR convencional, como o próprio nome diz, o produto da PCR ele pode ser visualizado em tempo real enquanto a reação ainda está ocorrendo. Então não é preciso esperar a reação terminar e nem mesmo utilizar etapas pós-PCR como um gel de agarose para poder visualizar os resultados. Dessa forma, a gente pode detectar qualquer erro, né, e fazer qualquer mudança, monitorar a reação durante a fase exponencial da reação de amplificação. O princípio ele é o mesmo da PCR convencional. Nós vamos amplificar o DNA de interesse, aumentando o número de cópias, para que a gente possa estudar. Então, nós vamos utilizar essa técnica para aplicações como biologia forense, diagnóstico, pesquisa e desenvolvimento de fármacos e por aí vai. Também clonagem, sequenciamento do DNA. Então ela é uma técnica muito versátil e que é utilizada juntamente com outras técnicas e vem substituindo a PCR convencional, por ter algumas vantagens. Como a gente faz então para monitorar a ocorrência da reação em tempo real? Então, além dos componentes básicos da PCR, que a gente já viu na aula de PCR convencional, nós vamos adicionar um corante fluorescente. E esse corante fluorescente ele intercala com o DNA dupla fita. Dessa forma, toda vez que forma DNA dupla fita, o DNA dupla fita, esse corante ele intercala com esse DNA e o aumento do número de cópias do DNA ele acaba sendo proporcional ao aumento também da quantidade de fluorescência, da intensidade do sinal de fluorescência, ou seja, dos produtos da PCR. E esse sinal de fluorescência ele é captado por um leitor, o leitor do aparelho, do termociclador, e convertido em uma informação elétrica que vai ser enviada então para um software, e esse software vai construir as curvas de amplificação, que são o que a gente vai utilizar para fazer a análise da nossa PCR, né, para que a gente possa calcular a quantidade do DNA inicial. A detecção ela pode ser feita de duas maneiras, ou por meio da adição de corantes fluorescentes, como eu já falei. O mais utilizado é o CyberGreen, ele hibridiza com DNA dupla fita, então com o aumento da quantidade de DNA aumenta também o sinal da fluorescência. E também existem as sondas que hibridizam com o produto da PCR durante a amplificação, como por exemplo as sondas Tachyne. E para PCR em tempo real, nós utilizamos também um termociclador, assim como na PCR convencional. A diferença é que esse termociclador, ele além de fazer aquela variação na temperatura, que vai ser transmitido para os tubos e assim para a amostra, ele contém também leitores de fluorescência. E ele é conectado a um computador, que como eu falei, ele contém um software de análise, que é o que a gente vai utilizar para fazer as análises dos produtos da PCR. E esse software ele é específico para cada marca de termociclador. Então existem várias marcas no mercado. E quais as vantagens da PCR tempo real em relação à PCR convencional? Então, na PCR tempo real,
como eu já falei, a gente consegue monitorar a amplificação durante a fase exponencial em tempo real, enquanto a reação ainda está acontecendo. Qualquer problema, qualquer falha, a gente pode parar aquela reação. Não é preciso fazer uma etapa pós-PCR, então a análise ela é feita diretamente por meio das curvas de amplificação que são geradas pelo software. Não é preciso fazer uma eletroforese em gel de agarose do produto da PCR para poder ver o resultado, ou para poder saber se tem alguma contaminação, enfim. Então você acaba eliminando manipulações desnecessárias, reduzindo as chances de contaminação, e a amplificação e detecção elas acontecem em um único tubo, então você acaba tendo um bom custo-benefício, apesar de ser uma técnica mais cara, ela oferece todas essas vantagens. E na PCR convencional, a gente tem a gente consegue analisar os dados de forma qualitativa. E na PCR tempo real, a gente tem uma análise quantitativa. Então a gente realmente consegue fazer uma avaliação da quantidade inicial de DNA. Né? E essa quantificação, ela pode ser absoluta ou relativa. Os passos eles são os mesmos da PCR convencional. Então primeiro a desnaturação, ou seja, a gente vai aumentar a temperatura a 95 graus. Esse aumento de temperatura vai fazer com que as pontes de hidrogênio das moléculas de DNA se abram, separando a dupla fita. Com essa separação da dupla fita, a gente pode então ter o anelamento do primer. Né? O primer é aquela sequência que reconhece especificamente aquela sequência que a gente quer amplificar. E ele vai lá e se liga e sinaliza para a DNA polimerase que vai ser ali que vai ocorrer a amplificação. Então, após a desnaturação, esse aumento de temperatura, nós vamos diminuir a temperatura a cerca de 50 a 60 graus. Vamos diminuir um pouco a temperatura para que ocorra o anelamento do primer. E após ocorrer o anelamento do primer, a gente aumenta a temperatura novamente a 72 graus Celsius, que é a temperatura na qual a DNA polimerase vai fazer a extensão, ou seja, ela vai adicionar os nucleotídeos complementares na fita de DNA molde, sendo que se eu tinha uma molécula de DNA, ao final desse processo eu vou ter duas, e isso vai acontecendo exponencialmente a cada ciclo, eu dobro o número de cópias. Os componentes, então, são os mesmos, como eu já falei, a DNA polimerase, que é a enzima que faz essa adição dos nucleotídeos complementares, os DNTPs, que são justamente os nucleotídeos A, T, C e G, um cloreto de magnésio, que ele vai ajudar a reação, manter o pH, os primers, e o que vai ser adicionado de diferente em relação à PCR convencional é ou o CyberGreen ou a sonda, então qualquer coisa que permita justamente que tenha essa detecção de fluorescência e que a gente possa avaliar a ocorrência da amplificação em tempo real. Então, como é que isso é feito? Eu vou adicionar quantidades específicas e pré-determinadas de cada um desses componentes em um tubo e vou fazer um mix, ou seja, vou fazer a junção de todos esses componentes em um único tubo e vou dividir esse mix entre os pocinhos da placa. Nos pocinhos da placa eu vou aplicar a minha amostra, o meu cDNA, que é aquela amostra que contém o DNA que vai servir de molde para amplificação.
Eu vou citar dois sistemas de detecção, os mais utilizados, que são o Tachman e o CyberGreen. O Tachman, ele se baseia no princípio de que a emissão de um corante fluorescente pode ser reduzida na presença de um outro corante fluorescente que esteja em proximidade a ele. No caso, a gente tem um de cor verde e um de cor vermelho. E no sistema Tachman, quando o corante vermelho está próximo do verde, a excitação do verde vai fazer com que a energia seja transferida para o vermelho, indo do estado de maior para menor energia, suprimindo então o sinal do corante verde. E quando eles estão separados, o verde ele fica livre para poder emitir o seu sinal. O sistema Tachman é composto por uma sonda, ou seja, uma sequência de DNA que é específica e complementar a uma sequência no DNA molde. E essa sonda ela é ligada a dois corantes, que são chamados de reporter e quencher, que eles têm uma afinidade natural um pelo outro. E antes de iniciar a PCR, a sonda está intacta e flexível. E as moléculas reporter e quencher, elas estão em proximidade uma da outra. Então, dessa forma, o quencher sequestra o sinal do reporter. E quando a reação ela começa a ocorrer, esses dois corantes eles são separados. Bom, essa figura ela mostra então como funciona a sonda Tachman. Como eu falei, essa sonda ela contém dois corantes fluorescentes, um verde e um vermelho, o reporter e o quencher. Quando a reação ela ainda está começando, está na fase inicial, o reporter e o quencher estão em proximidade e o quencher então ele acaba não permitindo que o reporter emita o seu sinal. A medida que a DNA polimerase age, ela acaba separando o reporter do quencher, e assim como eles não estão mais próximos, o quencher já não pode mais sequestrar a intensidade de fluorescência do reporter, então o reporter ele consegue emitir o seu sinal. Então, dessa forma, à medida que aumenta o número de cópias de DNA, aumenta também a intensidade de fluorescência. Um outro sistema muito utilizado é o CyberGreen. O princípio dele é muito simples, é um corante fluorescente que se liga, hibridiza com o DNA dupla fita. Então, quanto mais produto da PCR, maior é o sinal de fluorescência. Quais os problemas do CyberGreen? Ele se liga em qualquer DNA dupla fita. Então, se tem alguma contaminação, também vai ser alvo para o CyberGreen, e isso vai acabar gerando um aumento na intensidade de fluorescência, que não necessariamente está nos dizendo que há um aumento na quantidade de DNA de interesse, né? Pode ser algum outro DNA contaminante. Além disso, se tiver, por exemplo, dímeros de primer, ele também vai anelar. Então, isso pode ser um problema. E uma solução possível para que a gente possa analisar, para que a gente possa verificar se isso aconteceu, é por meio da análise de curva de Melching. Então, essa curva de Melching, ela deve mostrar uma curva com apenas um pico. Se nós observarmos que ela contém vários picos, isso quer dizer que tem alguma contaminação. O Passive Reference Dye são corantes fluorescentes que são usados como referência para normalizar o sinal da fluorescência do corante principal.
Ele serve para corrigir possíveis flutuações que podem acontecer, como por exemplo, por erro de pipetagem, variações na reação, falta de homogeneização correta, tá? São pequenas flutuações que podem ocorrer poço a poço em uma placa de PCR. E um desses Passive Reference Dyes é o ROX. Ele é um corante vermelho. Essa é a curva de amplificação que é gerada pelo aparelho. Para cada amostra a gente vai ver essa curva de amplificação. Nela a gente pode observar o sinal de fluorescência pelo ciclo da PCR. A gente pode ver, por exemplo, que nos ciclos iniciais, entre o 0 e 15 mais ou menos, a gente tem uma fase inicial em que a quantidade de fluorescência ela ainda não conseguiu ultrapassar o background, né? Então ainda é um ruído. Tem a fase exponencial, que é a partir então desse ciclo 15 para frente, na qual a gente tem um aumento da quantidade de DNA a cada ciclo, um aumento exponencial da quantidade de DNA a cada ciclo. E em um certo momento a reação ela atinge um platô. Então a gente já não tem mais reagente suficiente para que tenha um aumento exponencial na quantidade de DNA a cada ciclo da PCR. Então acaba atingindo um platô e aí a gente já vai terminar essa reação. Então tem mais ou menos uns 40 ciclos. É mais ou menos o número de ciclos em uma reação de PCR em tempo real. E o ciclo CT, o CT, ou ciclo threshold, ele é o ciclo em que o sinal ultrapassa o threshold, tá? Então esse é o conceito do CT. E esse CT, ele é o que é utilizado para fazer os cálculos de expressão gênica absoluta, expressão gênica relativa. Para que a gente possa padronizar uma reação de PCR, né, então a primeira coisa que a gente vai fazer antes de fazer a reação de PCR é fazer uma padronização, porque a gente quer saber quais são as condições ideais para a nossa PCR. Quantidade de primers, quantidade de DNA. Então a gente precisa ajustar tudo isso e ter uma eficiência ideal da nossa PCR, que ela tem que estar em torno de 100%, pode ser um pouquinho menos, precisa ter um R, né, de mais ou menos 0,99 ou 1, né, melhor ainda. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a cada ciclo da PCR a quantidade de DNA dobra. Então, essa é uma reação de PCR ideal que tem uma eficiência de 100%. Então, para que a gente possa fazer essa curva, essa padronização, a gente faz uma curva padrão. E para isso, uma quantidade conhecida de DNA é utilizada para fazer uma diluição seriada, que pode ser numa razão 1:2, e essa curva ela deve conter 8 pontos. Então, a gente faz essa curva padrão e verifica se a cada ciclo da PCR a gente tem o dobro da quantidade de DNA. Em uma reação de PCR, é importante ter controles, né, que é uma amostra que ela não contém DNA. A gente pode pipetar água em um dos poços da placa, por exemplo, e esse poço da placa não pode ter uma amplificação, né? Se tem alguma amplificação, provavelmente ali aconteceu alguma contaminação e aí essa placa ela acaba sendo inviável. Tem também o controle endógeno, que é um gene, a gente utiliza um gene que ele é expresso de maneira estável em todas as condições experimentais.
Então, a expressão do nosso gene de interesse, ele acaba sendo normalizado por meio desse gene de referência, que é o controle endógeno. Uma das formas de realizar a quantificação na PCR em tempo real é por meio da quantificação relativa. Nesse caso, o nível de expressão de um gene de interesse é avaliado em razão da sub- ou superexpressão em uma amostra em relação a um gene de referência. Então, a gente tem uma comparação. O foco é na comparação em relação ao controle, e esse é o chamado o método do 2 elevado a menos delta CT. E para a validação desse método, a eficiência da amplificação do gene de interesse deve ser a mesma do gene de referência. Eles devem ser aproximadamente 100%. Já na quantificação absoluta, é feita uma curva padrão e, partindo da amostra de concentração conhecida, a gente pode quantificar as amostras desconhecidas interpolando a sua quantidade nessa curva padrão. E os principais cuidados que a gente precisa ter em uma PCR em tempo real, um experimento de PCR em tempo real. Cuidados com contaminação entre uma amostra e outra, contaminação também dos equipamentos e dos materiais de laboratório e de outras PCRs antigas. Então, é preciso evitar esse tipo de contaminação. É preciso evitar também falar durante o experimento, fazer o experimento numa área adequada, num lugar tranquilo, ter muita atenção enquanto está fazendo o experimento, não ficar falando, não passar muito as mãos por cima da placa, tentar evitar ao máximo que ocorra algum tipo de contaminação. O Cyber-Green, ele é um pouco viscoso, então tomar cuidado na pipetagem, tomar cuidado para pipetar o Cyber, homogeneizar muito bem o mix, homogeneizar muito bem a placa, após pipetar as amostras. Tomar muito cuidado na pipetagem, numerar todos os tubos, sempre evitar congelar e descongelar muitas vezes os reagentes, principalmente a enzima, principalmente o mix contendo o Cyber, contendo a enzima. Fazer alíquotas, para não trabalhar com volumes muito grandes e ficar congelando, descongelando e compartilhando com os outros colegas do laboratório. Então, são vários cuidados que são necessários, mas que vão garantir o sucesso da reação e evitar que ocorram contaminações. Essa foi então a nossa aula de PCR em tempo real. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima!